É isso aí. Então ontem encerramos o livro de 1 Tessalonicenses e vamos então hoje dar continuidade estudando o livro de 2 Tessalonicenses. E a pergunta, pastor André, é o seguinte: por que uma segunda carta Por quê, aos pastor? Tessalonicenses? Por que uma segunda carta? Eu fui atrás disso, né, nessa manhã. E na verdade é o seguinte, irmãos, a segunda carta houve a necessidade, Paulo, porque a primeira carta não foi suficiente. Ele lembra que Paulo, eu falei que Paulo teve ali 3 sábados, né? 3 Isso. sábados com os Tessalonicenses, e ali então ele ensina várias coisas, e agora ele reforça por meio da carta, dentre elas alguns temas importantes, como, por exemplo, como eles entenderam as questões das tribulações que eles estavam passando, a questão do destino dos mortos, a volta de Cristo, né, e a motivação para eles voltarem a trabalhar, porque tinham deixado de trabalhar, tá? Mas ele percebe que após um tempo eles continuavam com as mesmas dúvidas, então ele resolve escrever uma segunda carta. Vamos reforçar. E essa segunda carta você vai ver que vai ter 3 capítulos, exatamente como se fossem 3 tópicos. Esse primeiro tópico ele vai falar das tribulações, o segundo tópico vai falar sobre o anticristo, né? Vai falar sobre ele usa outro termo agora que fugiu agora, mas a pessoa enfim, o anticristo, vai usar outro termo para isso, eu esqueci agora, fugiu. E é o terceiro também, falando para que eles voltem a trabalhar. Tá? Então você vai ver que basicamente o resumo dos 3 capítulos é esse. O primeiro capítulo agora, se eu não me engano, são 12 versículos, mas bem resumido e falando muito claramente sobre essa questão da tribulação, sobre essas perseguições e como devem agir e reagir a tudo isso, ok? Vamos lá então, pastor? Vamos lá então. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre aquela estrutura que a gente usa, né, irmãos? O remetente, destinatário, né? E o para quê? Paulo, Silvano, que é o Silas, né? E Timóteo, a igreja tessalônica, tá? Enviando, né, aos crentes, né? E uma saudação a eles em Jesus. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então você perceba que ele cita, né, a fé deles, que cresce, ok? E que isso promove o aumento do amor entre eles. Então é uma fé que promove, né, o aumento do amor. Então isso é algo positivo, é algo que é destacável, é algo que tem que se pontuar hoje para nós, a importância da nossa fé. Às vezes a gente pensa que a nossa fé ela só serve para nós adquirirmos coisas. Não. É importante deixar claro que a nossa fé também é importante para nos unir como cristãos. É muito importante, irmãos, porque assim, até para você amar o próximo tem que ter fé. Né? Para a gente acreditar que pode dar certo um casamento, tem que ter fé. Pode dar certo um relacionamento, tem que ter fé. Por isso que quando Jesus fala lá de perdoar 70 vezes 7, o que os discípulos pedem, pastor? Aumente a nossa fé. Exatamente. Porque até para perdoar você precisa ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Muita fé, gente. Né? Porque se acreditar que, né, vale a pena, né? Então, o versos 4, então, que agora aqui ele vai enfocar o quê? Ele vai falar acerca da perseverança e fé, porém demonstrada pelos Tessalonicenses, né, em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, aí já demonstra uma outra faceta da fé deles. É mediante, né, a perseguição e tribulação que eles estão suportando. Então é como Paulo falando assim, olha, mediante essa perseguição, essas tribulações que vocês suportam, destaca-se a perseverança na fé. É como se Paulo estivesse falando assim, talvez muitas outras pessoas já teriam desistido, muitas outras pessoas já teriam deixado, abandonado a sua fé, apostatado da fé, deixado a sua fé. E por que eu destaco, se você for ver aqui no meu texto, até em vermelho aqui, tá vendo? Por que eu coloquei isso em vermelhos, queridos? Porque nós estamos chegando num tempo, pastor, onde isso aqui pode se tornar, vou colocar pode, já, né?
pode se tornar algo muito, muito significativo. Por quê? Não que nós vamos entrar num tempo de sofrimento, é que para nós permanecermos sendo cristãos, nós vamos parecer uma carta tão fora do baralho, quando eu digo assim, daquilo que é hoje, abre aspas, comum para o mundo, que vai ser um sofrimento para nós. Quer dizer, vocês vão ser pressionados de todos os lados. Vão sofrer pressões de todos os lados. Né? As coisas vão se intensificando. A questão de que você aceite as questões que estão sendo colocadas no mundo, né? É o feminismo, né? Essas coisas de homossexualismo, lesbianismo, entendeu? Então hoje você, cada vez mais você se torna uma carta fora do baralho no contexto mundano. Deixa eu citar uma coisa que aconteceu comigo hoje pela manhã, enquanto eu lia algumas reportagens, né, do mundo, assim, para me atualizar, né, acerca das coisas. Uma coisa assim que, além de me chocar, de certa forma até me agrediu, né, e feriu um pouco a minha consciência, e eu tive que até trabalhar no meu coração, assim, a questão que eles fazem, quem eles são, para, né, amá-los e orar por eles. Eu vi uma reportagem na Europa, você vê, nós estamos em plena pandemia, segunda onda de pandemia na Europa, né, e houve lá um movimento numa cidade da Europa, de umas moças jovens, umas meninas jovens, né, que defendem o feminismo, né, a liberalidade, enfim, tá? E eles rasgavam as Bíblias, as folhas das Bíblias, rasgavam as Bíblias, né, assim, em plena praça pública, né, e faziam gestos obscenos, atos, né, de lesbianismo, assim, né, diante de todos, rasgando as folhas da Bíblia, assim, como você diz, assim, né, nós não acreditamos nisso, e nós... Assim, irmãos, eu acho que assim, uma coisa é você não crer, você não querer seguir, outra coisa é você desrespeitar, como nós, por exemplo. Uma coisa é a gente, vamos supor, não concordar, né, com o lesbianismo, com o homossexualismo, outra coisa nós queremos agredi-los, né? Então, assim, isso é algo terrível. Se você for ver, a gente sempre tem orientado ao contrário, né? Tipo assim, ainda que nós não concordamos com a prática, vamos amá-los, porque separamos o que eles fazem de quem eles são. Então, assim, nós vamos ver coisas nesses últimos dias que vai chocar muito a gente, né? E a gente vai sofrer porque a gente vai respeitar muita coisa e não vamos ser respeitados. Então, esse sofrimento, nós vamos ter que perseverar nesta fé. E já a gente vê que tem muita coisa, irmãos, que não é novo. Eu comentava isso essa semana com uma pessoa, não lembro quem, pastor, que desde Sodoma e Gomorra, lá no começo da Bíblia, né, quando você vê o começo da história humana, quando Deus destruiu já pela primeira vez, lá em Noé, já havia essas coisas. Então é uma coisa que você vê que durante os tempos ela já vem. E sempre foi um motivo de Deus vir com uma certa destruição sobre a face da terra. Pode ver, sempre quando Deus vinha com destruição em massa, foi quando começou a se desvirtuar a criação de Deus. Perceba isso, Sodoma e Gomorra, perceba isso. Às vezes que houve destruição em massa, foi quando começou a promiscuidade excessiva na criação de Deus. E observe, você vai ver. Mas vamos lá. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então observe que o apóstolo diz assim, né? É justo da parte de Deus. Ele está comunicando isso aos Tessalônicos. Olha, falando assim, olha, gente, Deus, ele não pode ser injusto. Então, assim, a gente entende assim, não é que Deus é vingativo. Gente, Deus vai se vingar, né? É uma vingança de Deus. Não, gente, Deus, ele precisa ser justo. É uma justiça de Deus. Deus primeiro tentou pagar minha conta, a tua conta e a conta deles. Eu aceitei
Deus pagou minha conta. Você aceitou, Deus pagou a tua conta. Eles não aceitaram que Deus pagasse a conta, então eles têm que pagar a conta. Então, vocês entendem que isso é uma justiça? Deus quis pagar a conta de todos, tá? Quem não aceitou que Deus pagasse, então essa pessoa tem que pagar. Isso é justiça. Isso não é vingança, você está entendendo? Isso não é vingança, tá? Isso é ato de justiça. Primeiro ele promoveu, né, a justificação. Eu quero pagar de todos. Quem não aceitou que ele pagasse, essa pessoa tem que pagar. Você entendeu? Então é isso que ele está querendo dizer. O justo é justo da parte de Deus. Por isso que ele começa com a palavra justo, tá? Retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. É aquela coisa. Está causando tribulação, né? Colheu o que plantou. Ele, então, tipo, isso é justo que eu também lhe cause tribulação. Dar alívio a vocês né, a vocês que passaram, que estão sendo atribulados, por tudo dar isso, alívio. né? Tá? Então, gente, é importante. Sabe? Agora, assim, é interessante, né, que é preocupante isso. E aqueles que causam tribulação, provavelmente eles conhecem esse texto, né? Porque se conhecesse, imagina assim, uma coisa é eu causar tribulação a alguém. Outra coisa é eu receber a tribulação de Deus sobre a minha vida. Então, tipo assim, é um peso muito grande isso, né? Então, sim, é justo que ele cause tribulação àqueles que lhe causam tribulação, né? E você sabe, irmãos, o que a gente precisa ajudar as pessoas a enxergarem? É assim, muitas pessoas falam assim, puxa, Deus é mau. Não. Porque se Deus quer destruir o ímpio, ou que, né, é porque Deus é mau, Deus não me ama, não sei. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte, é o contrário. Deus quer que todos se salvem, Deus quer que todos recebam a Cristo para que tenham seus pecados perdoados. É que eu falei assim, para que não tenham que pagar pelos seus pecados. É aquilo que eu falei da conta, gente. Deus quer pagar a conta de todo mundo e deu o filho dele para isso. Só que a única maneira que ele tem de pagar a conta de todo mundo é que as pessoas aceitem o filho dele, Cristo Jesus. Quando as pessoas falam assim, não, eu quero a minha conta paga, mas não quero o teu filho, né? Eles estão dizendo assim, eu quero que pague a minha conta, mas como é que vai pagar a conta se não quer Jesus? Então, irmãos, eles tudo bem, Deus aceita que eles não aceitem a Jesus, só que eles são obrigados a ficar com a conta. Então eles vão ter que ficar com o ônus, e o ônus é a destruição. E daí quando vem a destruição sobre eles reclamam de Deus, dizendo que Deus é mau. Não, Deus tentou salvá-los. É mais ou menos o que nós assistimos no teatro assim. Ontem, né? Exato. Pela coisa, todos querem a vida que ele tem para dar, mas depois não querem a troca disso, né? Não querem entregar a sua vida. Né? Querem a vida dele, mas não querem entregar a sua vida por ele. Observe que o versos 8 diz assim, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Quem não obedece o evangelho do nosso Senhor Jesus será punido, tá? Mas por quê? Porque não obedeceu o evangelho do nosso Senhor. É interessante que parece ter, você olhando assim, parece ter algo um pouco injusto, né? Tipo assim, poxa vida, ele vai punir quem não conhece? Mas é justo cobrar de quem não conhece? Né? Mas assim, a própria Bíblia declara que ele se dá a conhecer a todos. Seja por meio das coisas criadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você. Talvez você pergunte assim, poxa vida, talvez o índio, né, aquelas pessoas que moram em tribos, né, não conheçam a Deus, né? E puxa, elas vão ser punidas, né? Vão, sabe por quê? Porque no interior dela, diz que Deus se revela através da natureza. Né? Ela já diz no Salmos 19, né? Os céus, a terra, o firmamento, anuncia as grandes obras de Deus. E assim, normalmente, se você for ver, essas tribos, elas seguem um Deus. Né? Porque eles têm um anseio, então normalmente às vezes tem um Deus, tem alguma coisa, tem rituais, entendeu? Então quem levou eles a ter esses rituais, essas coisas assim, tá? Então assim, Deus se revela a eles também, porque assim, o homem, quando se depara com a natureza, você quando olha o céu, quando você olha, você pensa assim, puxa, existe um Deus. Criador. Há um Criador que fez todas essas coisas. E a palavra de Deus se fala que ele se revela através da sua natureza. Olha o oceano. Olha o oceano, puxa vida, tem alguém, Criador, que criou isso. Então assim, Deus sendo revelado ali. Então basta a pessoa agora, puxa, mas não conheço. Vai ser julgado, porque assim, Deus se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer. É interessante, pastor, que quando fala em punição, tá? Isso também nos remete ao quê? A uma pena. E o versos 9 vai falar que
pena é essa? Olha o que que tipo de pena as pessoas que forem, né, que forem ali punidas vão receber, tá? Elas sofrerão a pena De destruição eterna. destruição Isso é eterna. sério, gente. Queridos, é muito forte. Separação da presença do E Senhor. qual é essa destruição eterna? A separação dele. Quer dizer, as pessoas que nunca E da quiseram ele. majestade do seu poder. Olha só que interessante, as pessoas que nunca quiseram ele, mas ainda tem chance. Qual que vai ser a punição? É a destruição eterna, porque vão ser separados eternamente dele. Exatamente. Quer dizer, aí não vão ter mais chance. Né? Então, quer dizer, ainda há chance, ainda há tempo, ainda há chance. E mediante um texto desse, querido, de uma revelação dessa, caberia eu, você, nós estar transmitindo esse evangelho a todos que estão ao nosso redor. Porque olha o que eles passarão se esse evangelho não chegar ao coração deles, se eles não mudarem. Então, através da sua intercessão, através da sua oração, para que haja mudança na vida dessas pessoas. Vocês sabem, queridos, a gente tem atendido muitos pais assim que chegam para nós pastores. Como é que nós fazemos? Os nossos filhos estão envolvidos com homossexualismo, lesbianismo, né? Extrema esquerda, né? Uma série de coisas assim. E assim, gente, nós estamos vendo hoje um reflexo. Não é algo que aconteceu ontem ou começou ontem, uma modinha de ontem. Algo que foi cultivado nos nossos filhos, seja via escola, por vários meios. Não vamos aqui denominar um caminho só, porque foram vários caminhos, e que foram semeados há anos. Então, assim, é óbvio que não vai ser do dia para a noite que a gente vai tirar todas essas ideologias. Então, tem um caminho que a gente não pode perder, que é o amor. Então, a gente não pode deixar de amá-los por aquilo que eles são, nossos filhos. Agora, jamais concordarmos com aquilo que eles estão fazendo ou praticando. Isso precisamos deixar claro para eles, né? Jamais deixarmos de que eles respeitem a nossa opinião e o nosso espaço. Se não quiserem respeitar a nossa opinião e o nosso espaço, deixe bem claro que eles estão infringindo, né? Tá? E agredindo, né, vocês, e isso é desrespeitoso. Então, que eles precisam respeitar pai e mãe. Então, assim, que vocês não vão pegar o filho de vocês e botar na forca. Não, tá? Vocês precisam amar para poder ter acesso a eles. Porque e orar. Falando desse assunto, né, pastor, não basta eles estarem somente no pecado. Eles querem que vocês aceitem o pecado deles. Exatamente. Você entendeu? Isso que não pode acontecer. E pelo fato de você não saber como lutar, a tendência é você aceitar. Porque você não sabe como lutar contra isso, você não consegue nem enxergar sequer as armas que você tem, então a tendência é você falar assim, então já que eu não sei, eu vou me acostumar com isso. Tá? Assim, amar isso não pode acontecer sempre. também. Amar sempre. Coabitar com o pecado, aceitar o pecado, nunca. Tá? Porque a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz, é pecado, não muda. Então, gente, isso não muda. ama, mas ora, porque até de condenação eterna para esses. Isso, até a coisa acontecer. Até e a coisa acontece. acontecer. Tá bom? Exatamente. Vamos Nós lá. temos testemunhos disso, né? Então, gente, vamos lá. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito, toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes que se torna um pouco difícil entender o que Paulo fala, mas se você for ver, fica claro quando fala assim, conscientes disso, eu acabei de falar, oramos tudo isso que nós falamos constantemente. Então você veja que aqui ele reforça a ideia do seguinte, gente, estejam conscientes que a oração, a oração contínua por vocês, e vocês também devem fazer a mesma coisa, para com o nosso Deus, os façam o quê? Dignos da vocação. Isso é um chamado. Chamado. Vocação tem a ver com chamado. Né? E com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. A fé é uma obra que faz parte de um propósito na nossa vida, tá? E ele fala assim, o nome de Jesus será glorificado em vocês. Queridos, e é isso, né? Que a gente, como os tessalônicos, possamos ser confrontados com essa palavra, mas ao mesmo tempo
essa palavra possa nos vencer. Eu sempre tenho dito isso, né? Que essa palavra nos vença e nós nos rendamos a ela e ela nos vença, nos domine, e esta palavra que é o verbo, que é Cristo, né? Possa sujeitar a nossa carne e nós possamos ser vitoriosos nela, no poderoso nome de Jesus. E você e sua família sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso aí. Amém, queridos? Uma bela sexta-feira para vocês. Nos encontramos às 15 horas, né? Às 15 horas. Às 15 horas, em nome de Jesus, tá? E boa sexta-feira 13, tá bom? Com certeza vai ser uma sexta-feira abençoada na sua vida. Porque este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Valeu!